E esse alguém se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que um dia foi enviado dos altos céus para pagar o meu e o seu pecado. E nesta manhã estamos aqui para falar da palavra dele, porque é a palavra dele que cura, liberta, salva e transforma e tem poder de levar o homem para o céu, se assim o homem quiser, se assim o homem aceitar, se assim o homem dá crédito a essa pregação. Palavra do Senhor em Mateus 14 vai nos dizer assim: Jesus anda em cima das águas. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. E já era de madrugada, entre 3 e 6 horas. Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse: venha. Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção de Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorre, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Palavra da salvação nesta manhã para os nossos corações. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, não para mim, mas para as palavras do Senhor. Pedro, nesse momento que Pedro começa a andar, a palavra do Senhor vai dizer que ele olhou para a força do vento e começou a naufragar. Eu quero te dizer que em certas ocasiões em nossas vidas, há momentos em nossa vida, problema ou circunstância que nos cerca, que muitas vezes nos deixa temorosos, muitas vezes a gente esquece de olhar para alguém que pode nos ajudar. Eu não quero te dizer que Deus vai tirar os teus problemas. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus vai te ajudar em meio ao problema. Porque Pedro estava no meio dessa situação. O vento estava forte, o mar estava revolto, as ondas estavam ali batendo com impetuosidade. Mas Jesus não deixou de ajudar Pedro nesse momento. Nesse momento que Pedro começa a naufragar, é porque nesse momento Pedro ele tira os olhos de Deus. Quando a gente tiramos os olhos de Cristo, é o momento que a gente se fragiliza mais ainda. Porque enquanto a gente está olhando para Cristo, ainda temos a esperança que Ele pode fazer por nós. Mas quando a gente deixa de olhar para Cristo, é o momento que a gente vai afundando, vai naufragando, porque a nossa esperança vai desvanecendo. Então nesta manhã, não olhe para o tamanho do seu problema, da sua dificuldade. Eu te convido a olhar para o tamanho do Deus que tem, do Deus que existe, chamado o Todo-Poderoso Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lutas vamos ter, problemas, dificuldades também. Mas em todos os problemas ou dificuldades há um Deus poderoso. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele é poderoso. Então não fite os teus olhos nos problemas, fite em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é grande para nos ajudar com seus braços fortes. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Pedro chama Ele e diz: Senhor, socorre-me. E Ele vai, estende a mão para Pedro e leva Pedro para dentro do barco. E quando Jesus entra no barco com Pedro, a palavra do Senhor vai dizer que o vento cessa, as ondas se acalmam. Então eu quero te dizer que em meio à tempestade, em meio à dificuldade, sempre há um Deus que pode cessar. O vento ele cessa eternamente? Não, aqui não vai dizer que cessou. Por um momento parou. Significa que venta novamente, ventos novamente vêm em nossas vidas.
Mas Deus, Ele é poderoso para acalmar novamente. Não importa a tempestade que possa vir sobre a sua vida, olhe para Jesus Cristo, porque Ele é grande. Ele acalma o vento. Em uma certa ocasião vai dizer que uma tempestade se levantou no barco, no mar, e o barco estava no meio do mar, e Jesus Cristo estava dentro do barco. E os discípulos vão e dizem: mestre, o Senhor não se importa se a gente perecer? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus dá ordem ao vento e o vento cessa novamente. Então Jesus, em todos os momentos da nossa vida, Ele tem que estar conosco. Porque quando Jesus entra, o vento cessa. Quando Jesus está, se o vento se levantar, ele cessa também, porque Deus é poderoso. Então, nesta manhã, não olhe para as dificuldades. Olhe para o tamanho do nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele nos ajuda. É Ele que cada dia nos sustenta. É Ele que nos dá do ar para entrar nos nossos pulmões, o oxigênio para entrar em nossos pulmões. Há um Deus poderoso que fez os céus e fez a terra e é criador de todas as coisas. E toda honra, toda glória seja dado a Jesus Cristo.